Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta quinta-feira. Começa agora o programa Pai Eterno em mais uma manhã abençoada. Obrigado por estar sintonizado conosco aqui na TV Pai Eterno. Eu te agradeço pela companhia nesse programa de oração, de informação. E eu te convido agora a pegar o telefone, a ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com e tomar a decisão de colaborar de modo sensível na evangelização, através da edificação da nova casa do Pai, através da colaboração para que o sinal da nossa TV, da TV Pai Eterno, alcance mais famílias, mais pessoas. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro, a ligação e enviar a carta do Padre Robson aí para a sua casa. E desde já eu convido você a permanecer conosco nessa manhã de muita bênção e de muita graça para nós. Hoje é dia 28 de novembro, dia em que a igreja celebra Santa Catarina Labouré, a vidente de Nossa Senhora das Graças. Durante o nosso programa, nós vamos rezar a oração pedindo a sua intercessão. E hoje vamos receber no nosso Santo Café o Padre João Otávio Martins, missionário redentorista. Ele vai conversar com a gente sobre a Igreja do Santíssimo Redentor, que fica em Trindade, a Igreja do Padre Pelágio, que guarda os restos mortais deste venerável redentorista. E aqui você também fica por dentro das principais notícias e informações da Igreja. Lembrando que quinta-feira é dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Esse é o programa Pai Eterno que está só começando. Agora também momento de acolhermos a Thalita Carvalho, bem como todos os que já deixaram a sua palavra, sua mensagem nas nossas redes sociais. Thalita, programa abençoado para nós. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia também para você que já está ligadinho conosco na tela da TV Pai Eterno. Já agradeço as suas participações e você que ainda não deixou o seu comentário, ainda dá tempo. Nosso programa está começando nesta quinta-feira e eu já aguardo o seu pedido de oração, o seu agradecimento ao Divino Pai Eterno para ler aqui ao longo do nosso programa. Um excelente dia para nós, Padre Wellington. Dia abençoado, de muita graça para todos nós, Thalita. Momento de rezarmos juntos e nós vamos entregar o nosso dia, a nossa vida ao Divino Pai Eterno. Colocando nos braços do Pai tudo o que somos e temos, nós desejamos nesse gesto acender no nosso coração a chama da esperança. A esperança que não decepciona, a esperança que nos conduz ao coração de Deus, a esperança que nos leva a acreditar em dias melhores. Por isso nós vamos rezar juntos, colocando nos braços do Pai o nosso dia, as nossas intenções e este programa. Convido você a rezar comigo. Voltando o nosso olhar para a Trindade Santa, rezemos. Divino Pai Eterno, renovai em meu coração as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida me possam separar do vosso amor. Nesta manhã quero louvar teu nome e pedir que a cada minuto lembre-me que minha vida é muito preciosa e que o dia de hoje tu me deste para que eu me realize e seja feliz. Preenche-me com teu amor e tua sabedoria. Amém. Vamos agora, sintonizados com a palavra de Deus, abrir a nossa Bíblia, cartilha de oração, no Evangelho de Lucas, capítulo 21,
versículos 20 a 28. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: quando virdes Jerusalém cercada de anjos, de exércitos, sabei que sua ruína está perto. Então os que se acharem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver dentro da cidade, retire-se. E os que se acharem nos campos, não entrem na cidade, porque estes serão dias de castigo, para se cumprir tudo quanto foi escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando. Haverá com efeito grande calamidade na terra e flagelos contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos pagãos até se completarem os tempos das nações. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações serão tomadas de angústias, inquietas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo, na ansiedade pelo que irá acontecer a todo o universo, pois as forças do céu serão abaladas. E naquela hora hão de ver o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer tais coisas, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque próxima está a vossa libertação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, estamos vivendo o tempo que precede o advento, tempo de espera e arrependimento. Ocasião propícia para que estejamos conscientes das nossas ações e atentos ao que podem significar as coisas que acontecem ao nosso redor. Jesus nos adverte dos fenômenos que acontecerão no mundo e com as pessoas antes da sua vinda gloriosa. Se prestarmos atenção, muitos sinais já se fazem notar hoje. No mundo, a maioria das pessoas se apavora quando ouve falar desses prognósticos. Porém, os que têm percepção dos ensinamentos evangélicos compreendem as palavras de Jesus. Vêm nos edificar e nos ajudar a manter a esperança na nossa libertação. O mundo à nossa volta se angustia e sofre. Muitas pessoas passam por dificuldades e se sentem perdidas. No entanto, isto é prenúncio de libertação. Jesus, mesmo Ele nos esclarece quando diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus já veio como homem e chegou para nós por meio da Virgem Maria. Ele se entregou por nós, foi crucificado, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Não podemos mudar os prognósticos de Jesus. Todos esses fatos já estão acontecendo. Porém, o que nós podemos fazer é assumir o nosso posto de guardiões da fé, sem temor, na certeza de que o tempo da libertação se aproxima e deixando que a manifestação da vida de Jesus aconteça no nosso coração primeiro. Jesus tinha dito aos discípulos que lhes custaria segui-lo e prometeu que jamais os deixaria sozinhos. Mesmo no tempo de tribulação,
os santos e mártires que foram submetidos aos tormentos e à morte, fizeram da prisão um templo de oração e para o acesso ao trono da glória de Deus. Eles reconheceram a presença salvadora de Jesus em suas vidas, em todas as circunstâncias. O discípulo que seguia Jesus podia perder sua vida corporal, mas não a sua alma. O maior dom que nos é dado é o de nossa redenção e de adoção como filhos de Deus. Jesus nos redimiu da escravidão do pecado, do medo da morte e da destruição final. Somos gratos porque nossa esperança está no céu e na promessa que Jesus retornará para estabelecer seu reino de paz e de justiça. Sua segunda vinda será marcada por sinais que todos reconhecerão. Seu julgamento é um sinal de esperança para os que confiaram nele. Qual é a percepção que você tem das palavras de Jesus? Você se atemoriza quando ouve falar desses acontecimentos? Que o Senhor encha o nosso coração de alegria pelo dom da redenção e aumente a nossa esperança em vosso retorno glorioso. Que nos ajude a servir fielmente a Ele e que façamos o melhor uso do nosso tempo, agora à luz do tempo que virá. Que o Pai Eterno abençoe, fortaleça e proteja você, para que você tome a decisão de se voltar totalmente para Ele, depositando a sua esperança no coração do Pai. Vamos agora pedir a intercessão do Santo do Dia. Neste dia 28 de novembro, dia de Santa Catarina Labouré. Santa Catarina de Labouré nasceu em Borgonha, na França, em 1806. Era a nona filha de uma família que, como tantas outras, sofria com as guerras napoleônicas. Aos 9 anos de idade, com a morte da mãe, Catarina assumiu com empenho a maternidade dos irmãos e bem como a sua educação, até que ao findar desta sua missão, colocou-se a serviço do bom mestre, quando consagrou-se a Jesus na Congregação das Filhas da Caridade. Aconteceu que em 1830, sua vida se entrelaçou mais intimamente com os mistérios de Deus, pois a Virgem Maria começa a aparecer a Santa Catarina, a fim de enriquecer toda a Igreja e atingir o mundo com sua Imaculada Conceição. Por isso descreveu Catarina: a Santíssima Virgem apareceu ao lado do altar, de pé, sobre um globo, com o semblante de uma senhora de beleza indizível, de veste branca, manto azul, com as mãos elevadas até a cintura. Sustentava um globo figurando o mundo encimado por uma cruzinha. A senhora era toda rodeada de tal esplendor que era impossível fixá-la. O rosto, radiante de claridade celestial, conservava os olhos elevados ao céu, como para oferecer o globo a Deus. A Santíssima Virgem disse: eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que me pedem. Nossa Senhora apareceu por 3 vezes a Santa Catarina Labouré. Na terceira aparição, Nossa Senhora insiste nos mesmos pedidos e apresenta um modelo da medalha de Nossa Senhora das Graças. Ao final dessa aparição, Nossa Senhora diz: minha filha, doravante não me tornarás a ver, mas hás de ouvir a minha voz em tuas orações. Somente no fim do ano de 1832, a medalha que Nossa Senhora viera pedir foi cunhada e espalhada aos milhões por todo o mundo.
Santa Catarina passou 46 anos de sua vida num convento, onde viveu o Evangelho, principalmente no tocante da humildade, pois ninguém sabia que ela tinha sido o canal desta aprovada devoção, que aconteceu e ajudou na proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora em 1854. Santa Catarina Labouré entrou no céu a 31 de dezembro de 1876, com 70 anos de idade. Foi beatificada em 1933 e canonizada em 1947 pelo Papa Pio XII. Vamos juntos então rezar pedindo a intercessão de Santa Catarina Labouré. Ó Deus, que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão de Santa Catarina Labouré, viver de tal modo que possais fazer em nós a vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Catarina Labouré, rogai por nós. Chegado o momento da gente registrar a sua participação, você que antes mesmo do nosso programa entrar no ar, já deixou sua mensagem nas nossas redes sociais. Vamos registrar agora a participação da Cacau Silva, lá de São Paulo, pedindo aqui oração para a mãe Josefa Ferreira Silva, que está com problema aí devido a uma convulsão e uma infecção nas pernas. Ela pede que o Pai Eterno a cure de toda a enfermidade. Então, Cacau, que o Pai Eterno possa estar junto com a sua mãe neste momento, né, tão difícil, que tudo possa se resolver da melhor forma. A Fernanda Soares de Souza, de Lusiânia, em Goiás, pede pela saúde dela, pelos exames que ela fez e pede também por todos os doentes, principalmente os idosos. E a Socorro Pereira, de Teresina, no Piauí, pedindo oração por toda a família dela, pelos vizinhos e também pelo esposo, que está em um tratamento contra um câncer. A Socorro pede ainda por todos nós aqui da AFIP. Socorro, muito obrigada por suas orações, por todos nós aqui da Associação Filhos do Pai Eterno. Com certeza estaremos em comunhão, em oração também por você. Um grande abraço, obrigada pela participação. Você pode comentar, participar com a gente nas nossas redes sociais. Ao longo do programa, eu posso ler o seu recadinho para nós. Agora é momento de informação aqui no programa Pai Eterno. A sala de imprensa da Santa Sé publicou os nomes dos 16 membros do Conselho Pós-Sinodal do Sínodo Especial para a região Panamazônica. Este conselho tem a tarefa de aplicar as indicações da Assembleia dos Bispos. 13 membros foram eleitos por maioria absoluta durante a Congregação Geral do Sínodo Amazônico, realizada em 25 de outubro deste ano. E os outros 3 membros são de nomeação pontifícia. Dos 16 representantes, 4 provêm do Brasil. O arcebispo emérito de São Paulo, presidente da Comissão Panamazônica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o presidente da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, cardeal Cláudio Rumes. O arcebispo de Belém do Pará, Dom Alberto Taveira Correia, o arcebispo de Porto Velho, em Rondônia, Dom Roque Paloche, e o bispo emérito da Prelazia do Xingu, no Pará, Dom Erwin Krautler. Mudanças na Igreja do Brasil. O Papa Francisco nomeou o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, até o momento bispo auxiliar de Brasília. A nomeação aconteceu após a renúncia de Dom Sérgio Eduardo Castriani. O novo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, é da Ordem dos Frades Menores Franciscanos e por 2 mandatos consecutivos exerceu o cargo de secretário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E o Papa Francisco também nomeou o bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, em Goiás, o padre Dilmo Franco de Campos, atualmente reitor do Seminário Arquidiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia. Ele trabalhará junto com Dom João Wilk, atual bispo de Anápolis. Padre Dilmo Franco de Campos é natural de Formosa, em Goiás, e atualmente tem 47 anos.
Bispos do Conselho Permanente da CNBB refletem sobre encontros convocados pelo Papa Francisco para discutir educação e economia. Durante a reunião do Conselho Permanente, os bispos discutiram iniciativas para fortalecer a participação da Igreja no Brasil no processo de 2 atividades propostas pelo Papa Francisco em 2020. As atividades fazem parte das comemorações dos 5 anos da encíclica Laudato Si. A primeira atividade será um encontro mundial sobre o tema Reconstruir o Pacto Educativo Global, em 14 de maio no Vaticano. O segundo evento, intitulado Economia de Francisco, Os Jovens, um Pacto, o Futuro, será de 26 a 28 de março em Assis. E hoje é dia de participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José, com as principais notícias do Papa. Vamos conferir. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ontem foi dia de audiência geral aqui no Vaticano. Francisco encontrou-se com os fiéis, mais de 12 mil provenientes de todas as partes do mundo, muitos os brasileiros. Aos fiéis reunidos para a audiência geral, anunciou que irá a Greccio para rezar no lugar do primeiro presépio de São Francisco de Assis. O Papa recordou aos fiéis que no próximo domingo tem início o tempo litúrgico do Advento e fez o anúncio. Irei a Greccio para rezar no lugar do primeiro presépio que fez São Francisco de Assis e enviar a todo o povo fiel uma carta para entender o significado do presépio. Faço votos a todos vocês que no Advento, à espera do Salvador, preencha os seus corações de esperança e os encontre alegres no serviço aos mais necessitados. O desejo de recordar o nascimento de Jesus veio a São Francisco durante uma viagem à Palestina e ali ele teve o desejo de reproduzir a cena do nascimento de Jesus. Quando no outono de 1223 veio a Roma para ver o Papa Honório III, pediu ao Santo Padre a permissão para que realizasse o presépio. Tendo obtido permissão, São Francisco voltou a Greccio, que havia conhecido antes e que lhe lembrava Belém. Quero celebrar aqui a noite de Natal. Este é o meu desejo, disse, porque quero ver, pelo menos uma vez com os meus próprios olhos, o nascimento do Divino Infante. E assim, em 24 de dezembro de 1223, o nascimento do menino Jesus foi encenado. Havia a gruta, o boi e o burro. Nenhum dos presentes assumiu o papel de José e Maria, porque Francisco não queria que o nascimento de Jesus fosse um espetáculo. Só mais tarde, nos presépios do mundo, os outros personagens foram acrescentados. Já na sua catequese de ontem, Francisco recordou as etapas da sua viagem à Tailândia e ao Japão. Ao agradecer às autoridades governamentais e eclesiásticas dos 2 países, o pontífice afirmou que a visita aumentou a sua proximidade e o seu afeto por aqueles povos. Deus os abençoe com abundância de prosperidade e de paz. Começando pela primeira etapa, Francisco recordou que a Tailândia é um antigo reino que se modernizou fortemente. O povo Thai é o povo do belo sorriso. As pessoas ali sorriem. Encorajei o empenho pela harmonia entre os diversos membros da nação e para que o desenvolvimento econômico possa ir em benefício de todos e sejam sanadas as chagas da exploração, especialmente das mulheres e dos menores, disse o Papa. Sobre a religião budista, parte integrante da história e da vida do povo tailandês, Francisco citou o encontro com o Patriarca Supremo e com os líderes ecumênicos e interreligiosos. Com a comunidade católica local, o pontífice viveu momentos de convívio com os sacerdotes, os consagrados, os bispos, os jesuítas. Celebrou 2 missas e conheceu de perto o trabalho do Hospital São Luís em prol dos últimos. Depois foi a vez do Japão, cujo lema "Proteger cada vida" acompanhou a sua visita. O país, afirmou, carrega impressas as chagas do bombardeio atômico e é em todo o mundo porta-voz dos direitos fundamentais à vida e à paz. Em Nagasaki e Hiroshima, o Papa rezou. Encontrou sobreviventes e familiares das vítimas. Reiterei a firme condenação das armas nucleares e da hipocrisia de falar de paz
construindo e vendendo artilharia bélica, disse. Depois daquela tragédia, prosseguiu, o Japão demonstrou uma extraordinária capacidade de lutar pela vida. E o fez, inclusive, recentemente, depois do tríplice desastre de 2011. Terremoto, tsunami e acidente na central nuclear. Para proteger a vida é preciso amá-la. E hoje a grave ameaça nos países mais desenvolvidos é a perda do sentido de viver, disse Francisco. As primeiras vítimas do vazio de sentido, apontou o Papa, são jovens. Por isso dedicou um encontro a eles em Tóquio, aos quais encorajou a se opor a toda forma de bullying e a vencer o medo e o fechamento, abrindo-se ao amor de Deus. O momento todo brasileiro ontem na audiência geral. Francisco definiu o novo beato brasileiro como um pastor totalmente dedicado à sua gente, testemunha da caridade, evangélica e corajoso defensor dos pobres. Ao final da audiência, em sua saudação em italiano, o pontífice recordou que sábado passado, em Itabaú, São Paulo, foi proclamado beato o sacerdote Donizete Tavares de Lima, pastor totalmente dedicado à sua gente, testemunha de caridade evangélica e corajoso defensor dos pobres. Um aplauso ao novo beato, pediu Francisco. Ao final da audiência, o Papa enviou também uma saudação e expressou a sua proximidade ao querido povo albanês que tanto sofreu nesses dias por causa de um forte terremoto. Ainda ontem o Papa aceitou uma renúncia e realizou 2 nomeações para o Brasil. Aceitou a renúncia de Dom Sérgio Eduardo Castriano, arcebispo de Manaus, nomeando para seu lugar Dom Leonardo Uris Steiner, até agora bispo auxiliar de Brasília. Nomeou também como bispo auxiliar de Anápolis, em Goiás, o reverendo padre Dilmo Franco de Campos. Nossos parabéns a Dom Leonardo e também ao padre Dilmo. Francisco nomeou ainda Carmelo Barbagalho, novo presidente da Autoridade de Informação Financeira, a instituição da Santa Sé para a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Até agora, Carmelo era funcionário geral com o cargo de alto consultor do Conselho de Administração do Banco da Itália em matéria de vigilância bancária e financeira. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. Anualmente, na última quinta-feira do mês de novembro, é celebrado o Dia de Ação de Graças. A nossa equipe preparou uma matéria especial sobre o sentido desse dia. Vamos conferir. Gratidão. São apenas 8 letras, mas formam uma palavra com um significado gigante. Para cada pessoa, existe um sentimento diferente. Para Simone, é o que ela pode ter após tantas dificuldades. Eu tenho muita gratidão a Deus hoje na minha vida, porque eu sou um milagre. Não era para eu estar aqui hoje, porque eu passei por diversas circunstâncias e passei por cirurgias, tive problemas de depressão, sofri acidente de carro e fiquei 14 meses sem falar. E graças a Deus, Deus permitiu, com a graça dele, que eu estivesse viva hoje e falando, porque o médico chegou a um ponto de falar para mim que eu não iria falar nunca mais na minha vida. E hoje eu estou falando para a honra e glória do Senhor. Então, eu sou muito grata pela minha vida, por eu estar falando. Hoje é o Dia Mundial de Ação de Graças, tradicionalmente celebrado nos Estados Unidos, no Canadá e também na Ilha do Caribe. É um dia de gratidão a Deus. Simples gestos podem fazer toda a diferença. O Telino não conhecia a Simone, mas assim como ela, tem muito a agradecer. Essa gratidão é um símbolo até mesmo da gente agradecer aquilo que Deus tem feito no dia a dia, no seu levantar, no seu deitar. Levanta com saúde, né? Deita com saúde. E eu acho que é por tudo mesmo. Que a gente tem que gratificar a Deus por tudo que Deus fez pra gente. E para a gente poder falar mais sobre esse assunto tão bonito, tão especial, que pode fazer a diferença na minha vida, na sua vida, aí na sua casa, que essa palavra simples, né? Gratidão.
estou aqui com a Célia Valadão, ela é cantora. Eu quero saber de você, assim, na sua vida, na vida da sua família, que significado tem essa palavra, gratidão? Olha, é uma palavra pequena com um significado assim bastante amplo, né? Antes de mais nada, é reconhecer que a nossa vida nos é dada por Deus com tanto amor, com tanto carinho, e o simples fato de você estar vivo, de você estar trabalhando, você estar com a sua família, é motivo de muita gratidão. Então, para mim, a essência dessa palavra é justamente retribuir com gestos concretos, né? Não só em palavras, porque dizer muito obrigada não é necessariamente ser grato, né? É uma questão de educação. Mas assim, eu reconhecer o que Deus faz na minha vida e poder retribuir de maneira bastante assim, direta, né, com as pessoas, começando pela minha família, começando com os meus colegas de trabalho, um gesto de carinho, um gesto de gentileza, um gesto de respeito, para mim isso é gratidão. E você percebe que é uma questão cultural, porque em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, celebra até há mais tempo essa data. Estamos trazendo essa situação de gratidão para o nosso país recentemente e está aflorando? Eu acredito que o brasileiro, ele tem uma característica de muita, já com essa forma muito grata, muito generosa, muito assim, solidária, né? Então a cultura da comemoração do Dia de Ação de Graças, realmente o brasileiro ainda não tem assim com tanta intensidade como nos Estados Unidos, né? Vários outros países. Mas essa natureza de ser grato, graças a Deus nós temos, né? Então, assim, é uma data que está chegando também aqui para que o brasileiro possa também, de uma forma ainda mais valorosa, poder exercer esse dia de ação de graças. Olha que bênção. Vamos orientar quem está acompanhando essa matéria hoje, de que forma que você aconselha a pessoa que está acompanhando a nossa matéria celebrar esse dia de ação de graças? Olha, ajudando o próximo, talvez? Sim, mas de que maneira ajudar esse próximo? Que muitas pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, assim, a menor vocação. De que maneira a gente pode ajudar esse próximo, né? Com um sorriso, um gesto, né? Um gesto de carinho. E, é claro, de uma forma ainda mais intensa, você pode sim buscar ajudar alguém concretamente. Tem tantas pessoas que passam por dificuldades próximos de nós, às vezes na nossa própria família a gente não tem tempo para perceber. Eu tenho certeza que todos que tentarem exercer isso vão perceber o quanto é gratificante, o quanto é gostoso a gente poder dedicar um pouquinho do nosso tempo, do nosso abraço, do nosso sorriso. Tantas pessoas têm assim uma vontade de receber uma visita, às vezes não tem um parente próximo, não tem um amigo. Quem sabe, você vai fazer uma visita para alguém, vai tomar um cafezinho com ela. Muda o dia dela. Muda o dia dela, né? Fazer uma visita para alguém que está no hospital, como isso é importante. Depois desse bate-papo mais que legal, só tem uma forma de demonstrar gratidão. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda à TV Pai Eterno, e que a gente possa tocar no coração de cada um do outro lado da tela. E eu que agradeço, tá? A atenção, a lembrança, e desejo a todos também um feliz dia de ação de graças e que esse dia se estenda por todos os 365 dias também. Muita paz, muito amor, que Deus seja sempre presença na nossa vida. E gratidão para você do outro lado da tela. Amém. Tchau. Tchau. O programa Pai Eterno vai mostrar como a dedicação e vontade de aprender a ler e escrever tem feito a diferença na vida de quem demorou para ter a oportunidade de estar numa sala de aula. Vamos acompanhar agora na reportagem. O poder da leitura é transformador. Histórias como essa fazem termos uma reflexão do quanto ser alfabetizado pode mudar a realidade de uma pessoa. Eu não estudei no meu tempo de criança, né? Tempo de menino assim, já estava bem coisa, mas trabalhava só. Trabalhar na roça, assim, como diz, serviço bruto, às vezes trabalhava assim mesmo. Mas
como diz, mais é que eu cortava as plantas de que fazia, às vezes capinava mesmo. Lugar que era... Aí a gente chegou aqui, fui trabalhar em serviço bruto, serviço de obra. Aí depois, aí as vistas parece que piorou mais, aí eu fui e aposentei. O seu José está com 66 anos. Ele pega 2 ônibus para vir para a escola e mais 2 para ir embora. Desde criança, ele tem uma deficiência visual que o atrapalha. Óculos não resolvem os seus problemas e por isso ele tem muita dificuldade para enxergar e mesmo assim não perde a motivação para aprender a ler. Se eu tivesse estudado no meu tempo de jovem, às vezes eu não sei se eu ia servir para ser o que eu pensava em ser. Mas antes de eu saber que óculos não adianta para mim, né? Que óculos para mim não resolve. Aí, então, como diz, eu pensava em ser radialista, trabalhar no rádio, como diz, ser locutor de rádio. A escola, ela atende educação de adolescentes, jovens e adultos há muito tempo. Eu sou coordenadora dessa modalidade tem 10 anos. Então, trabalho diretamente com os idosos e a gente tem uma atenção muito especial por eles, porque eles têm uma história de vida bem diversificada, alguns que não estudaram por motivos familiares, ou depois porque o marido não permitia, outros por motivos de doença, e é assim, um abandono muito grande, e aí eles têm um sonho, que é o sonho de ler e escrever, e a escola, ela tem essa função, a função de proporcionar esse sonho para esses alunos. A Lívia é diretora desta escola municipal em Goiânia. Trabalha todos os dias com a arte de ensinar. Quando nós, enquanto escola, recebemos o aluno que ele ainda não consegue, ainda não passou por esse processo, e a gente vê que ele trilha esse caminho, ele começa essa descoberta, nós conseguimos perceber o quanto ele consegue ampliar a visão de mundo dele. Então, ela é um processo que vem a libertar ele para um mundo diferente, para um mundo que muitas vezes ele não conseguia ser inserido. Acho que essa é a principal importância da alfabetização. Crianças, jovens, adultos e idosos. Pessoas de todas as faixas etárias aprendem no Brasil todos os dias. Isso é uma demonstração clara de que não existe uma idade certa para começar a aprender a ler e a escrever. É o caso da dona Francisca. Ela não teve a oportunidade de aprender na infância, mas isso não a impede de começar agora. Cada coisa, você fazendo um pouquinho, você está desenvolvendo, né? Você não fica parada. E vai indo. A gente vê que esse adulto que chega muitas vezes não alfabetizado, ele também consegue, no tempo dele, alcançar essa alfabetização. Porque o interesse, ele se modifica. A criança, ela quer aprender para uma descoberta de inserção. O adulto, ele quer aprender pela necessidade que ele tem de aprender. Para as crianças que têm a chance de aprender agora, resta aos pais incentivarem. A contribuição que os pais podem dar nesse sentido é oferecer isso aos filhos. Oferecer o livro ao invés de oferecer um jogo. Já é algo que vai construir, muitas vezes, um adulto que pensa diferente sobre o processo de leitura. Momento de registrarmos a sua participação aqui no programa Pai Eterno. Thalita, é momento da gente trazer para o conhecimento dos nossos irmãos e irmãs que acompanham o programa Pai Eterno a participação daqueles que estão nas nossas redes sociais. Pessoal, participando conosco, Padre Wellington, nesta quinta-feira, como a Evani Laura, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, pedindo pelo casamento dela, pelos filhos e pela prosperidade na família. Ela pede aqui ao Pai Eterno que ilumine e conceda a bênção dela conseguir a casa própria. Evani, que o Pai Eterno te abençoe imensamente, que você realize esse grande sonho e consiga esta bênção que você tanto pede em oração. A Júlia Fajardo pede aqui oração para o
marido que está em depressão e tem muitas crises. Marco Antônio de Jesus Andrade, o nome dele. Eles moram em Betim, em Minas Gerais. A gente também pede as bênçãos do Pai Eterno, então, para o Marco Antônio. E a Marlene Ovales pede ao Pai Eterno que conceda a graça dela conseguir um emprego. A Marlene é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também estará em nossas orações, né, Padre Wellington? Isso mesmo, todos aqueles que mandam os recadinhos aqui para nós, tanto pelo telefone como também pelas nossas redes sociais, são matéria da nossa oração aqui no programa Pai Eterno. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua sintonia, sua audiência conosco, nesse momento abençoado da sua manhã, em que nós convidamos você para juntos desfrutarmos de um café abençoado, do nosso Santo Café. Mas antes a gente vai dar o tom da nossa conversa, hoje falando sobre o venerável Padre Pelágio. A devoção ao Padre Pelágio toca o coração de muitas pessoas e tem transformado vidas. Hoje nós vamos conhecer mais uma história especial sobre o nosso apóstolo de Goiás. Vamos acompanhar. Estamos vivendo o ano devocional ao venerável Padre Pelágio Salter. E as benfeitorias deste sacerdote não se resumem à Trindade. Ele ficou conhecido por viajar longas distâncias com a sua mula ou um burro em busca de evangelizar em outros povoados. E foi assim que ele se tornou o maior incentivador de uma cidade que hoje tem mais de 44 mil habitantes. Goianira fica a 31 quilômetros da capital do estado, Goiânia, e a 27 quilômetros da capital da fé, Trindade. Foi fundada em 1922 e tem 97 anos de existência. E a partir de agora nós vamos te contar como Padre Pelágio Salter foi importante nessa trajetória. Ele aconselhava as pessoas, ficava sabendo sobre a questão social delas e desenvolvia todo um trabalho religioso. Por fim, numa dessas incursões, e a população reclamando da dificuldade justamente de praticar a fé católica em Campinas, que era muito difícil o acesso da zona rural daqui, ele aconselhou o pessoal a se organizar e fazer doações para futuramente ser criado um patrimônio religioso, ao qual deu-se o nome de Patrimônio de São Geraldo, E dentro desse patrimônio foi constituído o povoado de São Geraldo. Então, esse trabalho que ele vem fazendo, por várias décadas na região de Goianira, fez com que houvesse uma contribuição social, econômica, religiosa para o desenvolvimento do que viria a ser Goianira. A fama do Padre Pelágio Salter era de ser um homem muito carismático. E nas suas desobrigas, que é o nome dado às visitas religiosas às fazendas ou povoados distantes naquela época, o padre era sempre muito bem recebido pelas famílias. Há um respeito religioso, um respeito muito especial para com o Padre Pelágio, do ponto de vista do homem europeu que veio desbravar nos sertões goianos e trazer a fé católica, trazer os sacramentos e a possibilidade desse homem do sertão goiano não se sentir desassistido espiritualmente. Então, existe aqui pela região e pelas populações mais antigas, famílias pioneiras que contribuíram na formação desse povoado junto com o Padre Pelágio, na fundação de Goianira, todo um sentimento de gratidão com a figura dele e o trabalho e a obra dele que transcendeu a questão pastoral religiosa.
O Luciano escreveu este livro com o título Povoado de São Geraldo, História e Religiosidade Popular de Goianira, que retrata a importância desse padre desbravador. E hoje, a cidade reconhece a importância de Padre Pelágio, a ponto de homenageá-lo de várias formas. Nós temos, inclusive, um dos capítulos aqui trata da representatividade do homem goiano sobre Padre Pelágio. Você tem rodovias no estado, você tem diversos monumentos, né, órgãos que têm essa denominação, e particularmente aqui em Goianira você tem o Colégio Estadual Padre Pelágio, convertido em colégio militar há alguns anos. Você tem a Vila Padre Pelágio, que é um dos setores mais assim povoados e assim que tem uma topografia, um relevo bem favorável ao desenvolvimento econômico. Você tem essa questão do Padre Pelágio, mais do que em monumentos, você tem enraizado na cultura e na tradição local. Este aqui é o bairro que leva o nome do Padre Pelágio, um dos mais povoados da cidade de Goianira. Uma realidade bem diferente daquela do início do século passado. E nós encontramos uma devota do Divino Pai Eterno de 98 anos de idade, que viveu aqui na época do padre. Dona Maria Luísa hoje mora em Goiânia e mostra que tem uma memória muito boa. Lembra bem da importância de Padre Pelágio, que chegava ao povoado de São Geraldo montado no seu burro para levar a palavra do Pai Eterno. Ia a cavalo. Tinha uns mulona boa, ia a cavalo. Tem um rapaz que andava com ele, né? Ele ia lá em Goianira. E se eu tivesse disposto, ia acabar de chegar numa fazenda. Que eles iam sempre ali em Goianira de 15 em 15 dias, e na fazenda de 15 em 15 dias também. E a fazenda já era longe de Goianira, mas ele ia celebrar a missa lá. Ia com vontade, e aconselhava muito o povo. As lembranças guardadas são as melhores. Entre um café e um bolo, tantas histórias aparecem. E no caso dela, para recordar, ficou até um presente especial do Padre Pelágio. E ele me deu uma imagem, Coração de Jesus, desse tamanho também. E a gente sempre... E não deixava de encontrar com ele na eternidade. O Jales é filho da Maria Luísa. Não teve a mesma convivência que a mãe, mas sabe de muita coisa. Além de jornalista e historiador, ele é bisneto da Dona Isa, que foi uma figura importante na fundação de Goianira. Então, a minha avó, minha bisavó, que morava em Trindade, mudou para aquele povoado e ela era quem recebia o Padre Pelágio. Ela era uma pessoa que tinha uma atividade intensa, ela era conselheira, parteira, uma pessoa que tinha uma atividade intensa e tomava conta da igreja. E o Padre Pelágio, quando vinha ao povoado, ele se alimentava na casa dela, da minha avó, da minha bisavó e do marido dela, o Chico Rosa. Então os dois sempre acolhiam o Padre Pelágio e às vezes até acompanhavam ele nas visitas às fazendas. Se a cidade de Goianira hoje se desenvolve com a força do seu povo, muito se deve aos personagens do início do século passado, e um deles é Padre Pelágio Salter, que teve a função de ser mais que um padre, bem mais que um conselheiro. Foi um evangelizador que deixou a Europa para entrar para a história do estado de Goiás. Ele era uma pessoa especial, muito atencioso, muito cordial, gostava da convivência, gostava de estar ensinando as pessoas a ter uma atividade. Ele era sempre uma pessoa que valorizava a cultura, a educação e queria que as outras pessoas também tivessem uma atividade. Então lembra dele nessa figura de uma pessoa que estava sempre disposta a se doar, fazer com que as pessoas aprendessem um pouco mais, tivessem uma atividade mais representativa. Então era uma pessoa assim, atenta e que queria participar, colaborar, fazer com que as pessoas crescessem.
Chegou a hora daquele momento todo especial no nosso programa Pai Eterno. Chegou o momento do nosso Santo Café. Hoje estamos recebendo aqui a presença do Padre João Otávio Martins, missionário redentorista, reitor da Igreja do Santíssimo Redentor, que acolhe os restos mortais do Padre Pelágio e também reitor do Seminário Redentorista Padre Pelágio. Padre João Otávio, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Padre Wellington, meu confrade. Moramos 4 anos juntos, né? E agora estou lá em Trindade, no Seminário Padre Pelágio, na formação e também na responsabilidade de cuidar da Igreja do Venerável Padre Pelágio. Então, quero cumprimentar a todos vocês que nos acompanham pela TV Pai Eterno, pelo esse programa tão importante, né, com o título o Café também. E esse café gostoso, preparado aqui, né? Parece que até já misturei o açúcar aqui já. Tá certo. Pra gente tomar. Então, é uma alegria estar aqui também falando da festa, novena e festa do Padre Pelágio, né? Que começa depois de amanhã. Lá na igreja, temos uma comissão já trabalhando, começa hoje a montagem de toda a estrutura, vamos fazer num espaço mais amplo este ano, na espera de vocês, romeiros e romeiras, né, que vêm no final de semana para a devoção ao Divino Pai Eterno, para o Santuário do Divino Pai Eterno, mas também convidamos você a chegar até a Igreja do Padre Pelágio. Certo. Padre, para a gente começar a nossa conversa, a gente lembra que a Igreja do Santíssimo Redentor, que está lá no alto daquele morro, no fim da Avenida Constantino Xavier, no setor Ana Rosa, em Trindade, foi construída para acolher os restos mortais do venerável Padre Pelágio, missionário redentorista, que desenvolveu um trabalho muito importante no quesito religioso e no social. A Igreja do Santíssimo Redentor, também conhecida como Igreja do Padre Pelágio, foi inaugurada no dia 30 de maio de 2004. E lá do Santuário Basílica dá para a gente ver essa igreja. Agora, Padre João, o senhor está lá desde o início do ano, né? Exatamente. Como missionário redentorista, o senhor já conhecia a igreja, mas eu queria que o senhor falasse da importância da Igreja do Santíssimo Redentor, a Igreja do Padre Pelágio, para esse contexto de Trindade. Sim, a igreja, ela completa 15 anos, né? Ainda muito nova, mas ela traz uma importância grande para a congregação e para a província de Goiás, devido ser uma igreja redentorista. Ela não é uma capela, ela não é uma matriz de paróquia, ela é uma igreja redentorista para receber os romeiros e a marca maior é exatamente por isso chamada de Igreja do Padre Pelágio, porque é exatamente a igreja que vai assistir à beatificação do Padre Pelágio, a canonização do Padre Pelágio, e por isso lá nós recebemos os romeiros, aqueles admiradores do Padre Pelágio, muita gente, né? Eu tenho observado isso, muita gente que vai de diversos lugares por admiração, por veneração ao Padre Pelágio, e ela tem um significado para nós, missionários redentoristas, no sentido de ser uma igreja que vai cuidar, vai ser o centro do acolhimento de todos aqueles que vão lá para pedir, para agradecer, inclusive eu sou testemunha de muitas graças alcançadas que o povo vai para agradecer. Testemunhar, né? Isso. Padre, a gente sabe, nós redentoristas, né, sabemos um pouco da história daquela igreja e da luta que se empreendeu para que ela fosse edificada. Eu sei que o senhor está lá a partir deste ano, mas o senhor poderia lembrar um pouco da história
da construção daquela igreja, quem construiu, o motivo da edificação? Muito bem lembrado, Padre Hélio, porque é um dos nossos confrades muito queridos e muito correto e muito zeloso pastoralmente, o Padre Antônio Borges, conhecido por nós por Padre Borginho, né? E que com zelo grande, com amor, ele construiu a igreja também em vista da santificação do Padre Pelágio, né? Mas assim, o jeito dele trabalhar, a honestidade com aquilo que ele fazia, e era um exímio, pode dizer, que projetava, né? Aquele construtor, porque além de ver o projeto, de acompanhar o projeto da construção junto ao provincial daquele tempo, ele também pedia. E ele tem um dom de pedir, né? Não é igual a muitos de nós, eu, por exemplo, tenho dificuldade, né? Mas ele tinha facilidade de pedir, ele pedia e ganhava, e conseguiu construir aquela igreja, que não ficou barata, né? Então, a gente tem muito a agradecer. E ele lembrar também que todos que vão lá na igreja, logo que entra à esquerda, tem a sala dedicada ao Padre Borges, né? Tem na entrada também a sua estátua, tem, né, ali construída em homenagem ao Padre Borges. E tem também os restos mortais dele, né? Está lá. Então tem o túmulo dele à esquerda. Então a gente tem muito a agradecer por esse tempo e também pelo Padre Borges lá no céu, né? Que ele reze por nós também. Inclusive ele consumiu a sua vida ali, né? Tanto é que foi depois de um acidente ali na porta da igreja que ele veio a falecer, né? Exatamente, a escadaria, né? E ele já tinha chegado em São Paulo doente, estava ainda enfermo e então caiu ali na escada e foi o final, levou para o hospital e ele terminou a vida, né? Mas é uma vida de oblação, né? Porque deu a sua vida para ver aquela obra edificada. Exatamente, e tanta gente ainda lembra, né? Pessoas que lembram lá em volta, que trabalharam com ele, que tem essa gratidão, né? Agora, alguns detalhes da igreja, Padre João Otávio. O senhor disse que na entrada da igreja, a igreja ela tem um corpo bem amplo, na entrada da igreja, à esquerda, existe um espaço que é bem redentorista, por assim dizer, né? Fala um pouco desse espaço para quem está em casa. Pois esse espaço é um espaço bom, agradável, é uma igreja bonita, vitrais bem construídos, tem também um projeto bem feito, né? E nós temos agora, recentemente... Sim, eu digo ali da questão dos túmulos. Sim. Tem, como eu disse, na esquerda você encontra já uma sala dedicada aos padres, as gavetas... É a última morada de todos os redentoristas de Goiás, os redentoristas, né? Então ali já tem as gavetas reservadas, embora não tenha tantos lá, a foto, tem poucas fotos, mas precisa que reorganize ali nas gavetas os restos mortais de todos os redentoristas, que futuramente vai passar para a nova basílica, né? Sabe disso. Mas ali está reservado, inclusive o túmulo do Padre Borges, e depois lá na frente também uma outra sala, no fundo, onde está o túmulo e os restos mortais do Padre Antônio Borges. Está lá do Antônio Borges. Mas... Agora, lá no fundo, quando a gente entra na igreja, depois ali do presbitério, tem a sala, então, das relíquias do Padre Pelágio. Exatamente, né? Inclusive precisamos melhorar, mas ali já tem alguns elementos como da época do Padre Pelágio, do Padre Pelágio, trazendo, por exemplo, sandálias, né? Alguns elementos, objetos pessoais dele. Eu acho que isso é importante. E depois ali onde está o túmulo. Então, muita gente, ou todos os romeiros vão e ali também rezam, fazem o seu pedido, o seu agradecimento.
eu sempre digo nas missas, né, você que vem e não conhece ou conhece, vá até o túmulo do venerável Padre Pelágio e reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, e coloque ali as suas necessidades, né, faça o seu pedido. Tenho tido testemunhos bonitos de pessoas que vêm agradecer graças e curas, inclusive. Né? Certo. Agora, por último, a igreja passou por uma readequação, uma requalificação, né? uma espécie de reforma litúrgica para a festa desse ano, né, também. Sim, nós temos, inclusive, quero agradecer ao Padre Robson, também à AFIP, por esse trabalho muito bonito, está terminando de fazer, terminou a pintura e terminou também o presbitério, foi todo reformado, altar, batistério, mesa da palavra, né, as cadeiras onde os padres assentam, tudo ali foi reformado, mas aquela pintura, né, o painel, retratando realmente o sentido da igreja, que até então não tínhamos. O povo perguntava, mas o Padre Pelágio, só o quadro, né? Tem um quadro pequeno ali na frente. Então ali agora o painel retrata a história do venerável Padre Pelágio, com vários elementos. Por exemplo, muito forte no Padre Pelágio, todos sabem, foi o trabalho no sertão. Então ali está no painel exatamente o trabalho dele evangelizando o povo do sertão, chamadas desobrigas. Também o sentido, qual era o meio de transporte do Padre Pelágio? Era o cavalo, era a mula. Então está lá retratado também. Depois, por exemplo, histórias interessantes que aconteciam, somente na Matriz de Campinas, nos últimos anos que ele ficou, né, a entrada de uma pessoa louca dentro da igreja, então ele sabe contornar, ele vai, aconselha, coloca as vestimentas da pessoa. Então esse zelo apostólico do Padre Pelágio, né, é retratado ali. Nas cenas, né? Nas cenas. Eu achei muito interessante, muito importante isso. Né? É interessante porque o artista, né, que é goiano, de Anápolis, o Silvio Moraes, ele conseguiu também colocar elementos da história do Padre Pelágio, como a devoção dele à Nossa Senhora de Altötting, né? Lá da Baviera, de onde ele veio. Exatamente, E sabemos também dessa origem, por que o Padre Pelágio foi zeloso e teve até assim, a audácia de poder aprender um pouco ou falar o alemão para que todos pudessem escutar ou falar o português, né? Que ele aprendeu o português. Isso é muito difícil para quem fala uma língua como o alemão e depois tem que se adaptar à nossa língua portuguesa. Ele conseguiu isso pelo zelo, pelo amor, pela fé, pela obediência como redentorista. É um missionário realmente obediente, com os 3 votos cumpridos, né? E assim, ele deve toda a origem. Quem eram os pais do Padre Pelágio? A gente vê logo no início da história, né? Eram pais essencialmente católicos, praticantes, que até coordenava a capelinha, né? Coordenava ali todos os trabalhos da capelinha, a mãe com 15 filhos, e esses 15 filhos ela ainda cuidava das alfaias da capela. Então o Padre Pelágio, exímio músico também. O pai dele, né, era o organista, né, o seu Matias, né? Exatamente, e ele tinha o dom da música, ele tinha o dom da palavra, então ele praticamente coordenava a capela no início. Por isso a gente faz essa associação da origem da família, quanto é importante, né, a vivência da fé cristã, da fé católica, para que depois também vivam bons casamentos, boas vocações religiosas, etc. Vem de lá. Tá? Agora, padre, fala um pouco para a gente do funcionamento da igreja. Qual que é o horário que abre, que fecha, o que acontece lá, quais são os trabalhos lá realizados? Na verdade, a gente tem que levar em conta também o carinho, o zelo dos provinciais que passaram com aquela igreja e daí o funcionamento. Nós temos ali um funcionamento com ela aberta
o dia inteiro, de segunda a segunda, né? E para isso precisa funcionários. Isso tudo a província tem levado em conta. E daí nós temos os horários das missas. Então temos segunda-feira, 19h30, temos terça-feira o Padre Natalino com o grupo de oração, 19h30, temos quinta, sexta, sábado e domingo, Santo Terço da Misericórdia às 15 horas. Temos no sábado 9 horas a missa, 9 horas da manhã. Temos domingo, 9 horas da manhã, a missa tradicional, que geralmente temos a presença dos romeiros e do povo de Trindade. E 19 horas, um novo horário, né, para o povo de Trindade. Então a igreja é aberta o dia inteiro, das 8 às 18 horas. Ela está aberta para que vocês, romeiros, então, indo à Trindade, faça a sua visita. Não deixe de ir fazer a sua oração pela beatificação do venerável Padre Pelágio e também fazer a sua visita, agora renovada com um novo painel, com a parte da frente toda renovada. Certo. Padre, também a gente observa que lá alguns serviços pastorais são prestados. O senhor falou aí da missa, o senhor falou do grupo de oração. Existem outros sacramentos que são ministrados ali na igreja? Nós temos também uma igreja procurada para casamentos, né? É uma igreja bonita, então é procurada para casamentos. Sempre nos sábados temos os casamentos, ou no dia que o noivo e a noiva preferem, temos os batizados no segundo domingo após a missa, né? E assim, na festa do Divino Pai Eterno, na última festa, tivemos os batizados de todos, né, que eram feitos lá embaixo na matriz, então passou a ser lá com uma multidão de batizados nos últimos dias da festa, né? Tá certo. Então, a igreja do Padre Pelágio, a gente pode dizer que ela integra esse contexto de santuário da cidade, né? Sim. Com a igreja antiga, com o santuário basílica, ali no Morro da Cruz das Almas, a igreja do Padre Pelágio, então, completa esse ciclo de igrejas que o devoto deve visitar sempre, né? Exatamente. Então, nós temos, inclusive, pessoas que participam de diversos lugares. As pessoas já vão por essa admiração, por essa veneração pelo Padre Pelágio e já participam juntamente conosco de atividades, agora preparando para a festa, né? Começa depois de amanhã. É um exemplo que a gente tem não só pessoas ali em volta, mas temos também pessoas que vêm de fora para colaborar. Qual que é o intuito de fazer uma festa lá para a igreja, né, que está dentro do contexto do setor Ana Rosa, está na região ali do Santuário Basílica? Por que fazer uma festa em louvor ao venerável Padre Pelágio? Primeiramente, para divulgar, por estar nessa fase de beatificação, é importante divulgar cada vez mais. A gente pede também você, romeiro, e você que tem admiração pelo Padre Pelágio, que nos ajude a divulgar essa devoção. Temos os santinhos, temos as orações que fazemos pela beatificação do Padre Pelágio e o objetivo de tornar cada vez mais aquela igreja visível, porque ela fica um pouco distante, um pouco escondida, devido à devoção do Pai Eterno, do santuário grande que fica lá próximo, e devido à paróquia também a matriz, que já é tradição, né, naturalmente, o povo vai para visitar o santuário do Divino Pai Eterno, visitar a matriz antiga do Divino Pai Eterno. Então, é tornar aquela igreja mais visível, mais visitada e também fazer, naturalmente, a festa, a novena, traz os temas, né? Os temas específicos das virtudes do Padre Pelágio. Eu acho que ressaltar as virtudes do Padre Pelágio e cada vez mais uma festa, uma novena, trazendo um público novo e diferente. É isso também o objetivo, de trazer pessoas diferentes, pessoas que nunca foram à igreja, pessoas que vão lá conhecer, para poder torná-las, fazer com que elas conheçam realmente as virtudes do Padre Pelágio. Certo. Padre João Otávio Martins,
O senhor também é reitor do seminário Padre Pelágio, né? Eu acho que por isso que uma função está associada à outra, né? Como reitor da igreja, também reitor do seminário. Lá no seminário, padre, fala pra gente o que é o seminário Padre Pelágio, para quem não conhece, onde é que está localizado. Explica um pouquinho dessa função. Sim, o seminário Padre Pelágio fica ali pertinho da igreja, você indo da Basílica do Divino Pai Eterno para a igreja, é uma avenida larga, uma avenida bonita, com a via sacra completa, né? E do lado direito, ali antes uma quadra, você vê um prédio grande. Então ali está também a imagem do Padre Pelágio, você já pode identificar, está o seminário. O seminário, ele já existe há muitos anos, nem sei quantos, talvez você saiba, né? 30 anos? Não, quantos anos ele... O seminário Padre Pelágio naquele lugar tem menos, né? É da época do Padre Valmir para cá. Padre Valmir para cá. Então, mas ele já funcionou aqui em Goiânia, né? Sim. Aqui na Vila São José. Verdade. Ele é um seminário que acolhe os estudantes que têm vocação para serem missionários redentoristas na parte inicial, na fase inicial de formação. Nós estamos lá com o propedêutico, 6 jovens, e temos também os aspirantes, 4, né, são 10, estamos nessa fase inicial de formação. E ali, naturalmente, a base da formação redentorista é realizada, sobretudo a vida comunitária, a oração, o trabalho em equipe e o estudo, também a pastoral, parte importante. Então, o estudante ele é inserido nessa base de formação para depois fazer a filosofia, a teologia e o noviciado, né? Certo. E a gente que está acompanhando, que está vendo essa entrevista, quando for a Trindade também pode visitar o seminário, Com né? certeza, o seminário está aberto e é uma alegria receber a todos, inclusive na Assembleia eu falei para todos os redentoristas, né? Para irem à festa, também o seminário está aberto para as visitas. E você, que é jovem, também é convidado. Você que às vezes se pergunta, aí na fase dos 10 anos para cima, começa a se perguntar, Deus me chama para quê? Né? Isso vai no coração de todo jovem católico cristão. E aí está. Então, vá ao seminário. Tem os seminaristas, eu estou à disposição, o Frater Kevin, que está lá comigo, quase já na fase de ordenação sacerdotal. Estamos lá para receber a todos os jovens, pais, né, que queiram ir também conhecer o seminário, as famílias que querem ir conhecer o seminário. Tá? Tá certo. Padre João Otávio, muitíssimo obrigado pela oportunidade de podermos falar sobre o Padre Pelágio. Então, lembrando, né, no dia 23 de novembro, a grande festa, precedida de uma novena, e todos convidados aí para participar, não é mesmo? Agradeço a você, o Padre Robson, e lembro da novena que começa depois de amanhã. Às 19h30 nós teremos uma adoração rápida, uma exposição do Santíssimo, oração, bênção e logo depois a Santa Missa. Cada noite teremos um missionário redentorista presidindo. Também convidamos a todos para estarem lá concelebrando, inclusive você já vai estar no dia 23, sim, né? Sim. Por causa também da missa que será transmitida pela Pai Eterno. E a missa no dia 23 será às 17h30, então diferente dos outros horários, que horário normal, 19h30, temos também a quermesse, na terça-feira e nos 2 fins de semana, sexta, sábado e domingo, após a Santa Missa, a quermesse com bingos, leilões. Convidamos a todos para irem lá arrematar os leilões, né, para tomar um caldo, para estar ali também num ambiente bem agradável, né, para as famílias. Então, estaremos se confraternizar, lá. Se confraternizar. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Padre João, muito obrigado pela presença do senhor. Eu Deus que agradeço. Pague. Tudo de bom. Muito obrigado. Então agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência, você que está em casa, no trabalho, pela internet, acompanhando esse programa que une a informação, a fé, a oração, tudo isso que a gente coloca à sua disposição aqui através do nosso programa Pai Eterno. Há cerca de 9 meses, o Brasil sofreu a grande tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, quando uma barragem se rompeu, deixando centenas de mortos e feridos. A Dona Maria de Lourdes viu de perto tudo isso acontecer e conta que se salvou graças ao Divino Pai Eterno. Vamos acompanhar na reportagem. Eu sou uma sobrevivente de Brumadinho, da tragédia da lama. Agradeço muito o Pai Eterno e Maria passa na frente. Era sexta-feira, 12h20, quando a barragem Mina Córrego do Feijão, que fica a 57 quilômetros de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se rompeu, bem na hora do almoço. O local foi varrido pelo mar de lama, que chegou nas estradas, atingiu parte do rio Paraupeba e também um povoado próximo. A Dona Maria de Lourdes lembra bem desse dia. Dia de aniversário da minha filha, né? Aí aqui ir pro Clube da Vale, a gente alugamos um táxi e fomos. Nós chegou lá 11h45. Aí nós ficou lá uns minutinhos, depois a colega dela liga para ela dar o parabéns que era aniversário. E eu estava lá beirando assim, a piscina, saí também, fui acompanhando para frente. Ela falou, mãe, tem coisa errada. Ah lá, mãe, era a lama, a barragem tinha estourado. E desceu em frente, em direção nossa. Foi um momento de desespero que a aposentada nunca vai esquecer, mas ainda assim ela não perdeu a fé. Aí eu gritei, Divino Pai Eterno, Maria passa na frente. Fiz assim com a mão, minha filha, a lama em minha direção. Eu vi tombando o carro-pipa e a máquina. E a lama desceu assim atrás do clube onde que a gente estava. Desceu quebrando tudo. E a resposta vinda do céu foi rápida. Um anjo foi enviado para ajudar essa filha amada do Pai Eterno. E eu falei, nem sabia para nós correr, os carros passavam, não queria dar carona. Só um moço que deu carona a nós. Mas quando ele colocou nós dentro da carreta, que até Deus que deu ele saúde, que a família dele. Foi muito bacana com nós. Aí ele falou, gente, eu não podia ficar aqui porque eu tenho que ir embora, mas eu não vou deixar vocês. Aí desceu a turma da portaria correndo, e eles chamando para a gente acompanhar. A gente saiu para o mato fora, cheio de espinho, mas o milagre do Pai Eterno foi milagroso. Quase 9 meses após o desastre, 251 vítimas foram identificadas, mas ainda há 19 pessoas desaparecidas. As buscas na região devastada pela enxurrada de lama continuam e não há prazo para encerrar os trabalhos no local. Esta é a maior operação já registrada no país. Hoje, mesmo com a angústia por ter vivenciado esse grande desastre, Dona Maria é grata ao Pai pelo dom da vida. Meu arranhado não esteve. Graças a Deus, estou aqui hoje para dar o testemunho, sabe? Que se eu estou aqui, agradeço ele. Ele me ajuda tanto, tudo que eu peço é atendido. Porque eu tenho muita fé com ele, minha filha, ele me ajuda muito. Ele não é só eu, como muitas pessoas, né? E ela fez questão de visitar Trindade, capital da fé de Goiás, para se colocar diante do Pai Eterno e agradecer tamanha bênção. Nossa, eu sinto feliz, sabe? Muito feliz, graças a Deus. Eu estou aqui, estou no céu, tá aqui, vendo o Pai Eterno. Todos os dias eu assisto ele. Como disse o padre aquela hora, para de queimar a panela, o arroz, mas a minha não queima não. Deixa lá no fogo, mas o milagre dele é tanto que não tem perigo, graças a Deus.
Sou muito feliz. Continuemos em oração para que os corações dos familiares e amigos sejam confortados e para que o Pai Eterno abençoe o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros e dos cães farejadores, para que consigam encontrar todos os corpos. Pedimos também misericórdia para o povo brasileiro e proteção para quem vive em situações de risco. Momento de registrarmos a participação dos nossos irmãos e irmãs. Thalita, como é que estão as nossas redes sociais nesse momento importante do nosso programa, em que a gente olha para as mensagens que deixaram no Facebook e também no Instagram? Eu fico daqui ligadinha, Padre Wellington, acompanhando todas as postagens ao longo do nosso programa. E o comentário de agora é da Ângela Vieira, de São José do Rio Preto, lá em São Paulo, pedindo oração para todos os familiares e sobrinhos e agradecendo ao Pai Eterno por tudo que ela tem na vida. A Célia dos Santos, de Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, sempre participa conosco. Escreve aqui: Padre Wellington, eu peço a sua bênção e peço orações por minha saúde e pela saúde do meu neto Gabriel. E a Vanusa Oliveira pede oração para ela e pede que o Pai Eterno traga paz e saúde para toda a família. E ainda a participação do Geraldo Gran, de Sorocaba, em São Paulo também, pedindo oração para a netinha dele, a Daniela Sara Peralta Gran, pela recuperação da saúde. Com certeza apresentaremos então todos esses pedidos ao Divino Pai Eterno. É isso mesmo, todos os pedidos, todas as mensagens que nos chegam pedindo tanto por essas pessoas que os escrevem, como também por outras pessoas que são nossos amigos, nossos parentes, participam da nossa convivência, são pessoas com quem nós trabalhamos, são também motivo da nossa oração e da nossa prece. Agora é momento de conferirmos o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. No pensamento de Santo Afonso de hoje, nós vamos ver o que ele nos ensina. É um grande erro dizer, como alguns dizem, Deus não quer que todos sejam santos. São Paulo ensina, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz que devemos ser santos porque Deus é santo. Isso significa que a santidade de Deus é a razão por que devemos e podemos ser santos. Santidade é dedicação total a Deus. Ele ordenou os israelitas a serem santos e eles deveriam ser diferentes de outros povos, procurando servir a Deus em suas vidas. A santidade é principalmente um estado do coração. Quem é santo ama a Deus e é dedicado a Ele. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, Ele nos torna santos. Nossos pecados são apagados, nós somos purificados pela misericórdia de Deus. Devemos ter sempre diante de nós que um santo não é uma pessoa perfeita, que nunca errou na vida, mas é uma pessoa que nunca desistiu de recomeçar. Que nós tenhamos sempre isso diante de nós e busquemos com a nossa vida a santidade com a força do coração. Momento de pedirmos a bênção para todos os nossos associados, aquelas pessoas que fazem parte da família dos filhos do Pai Eterno. Por isso eu quero agradecer a você que faz parte dessa família de amor, você que enviou para nós a sua intenção, o seu pedido de oração, na carta resposta, você que nos enviou esse pedido, ele chegou até nós, nós rezamos com esta matéria de oração, de prece. Nós pedimos ao Senhor que Ele olhe por nós e derrame sobre nós a sua graça e a sua bênção. Muitíssimo obrigado a você que faz parte da família Filhos do Pai Eterno. Ligue para nós no 62-3506-9800, você ainda que não faz essa experiência e você que deseja entrar em contato conosco através do nosso portal paieterno.com, é também convidado a, através da aba superior do nosso portal, acessar essa família de amor. Vamos pedir a bênção para você que faz parte desta família.
Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos a cada um, em particular e pela família, que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei que, por vossa generosidade, alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e a exercer a caridade. Amém. Agora, Thalita, é momento de registrarmos aqueles nomes das pessoas que nós desejamos consagrar ao Divino Pai Eterno. Hoje vamos consagrar aqui Fagner Gama, de Floriano, no Piauí, Arice Lima, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Elisângela Silva, de Teresina, também no Piauí, e a Maria Aparecida, de Cascavel, lá no Paraná. Padre Wellington. Certo, vamos então consagrar todos aqueles que colocaram suas intenções e você que nos acompanha através da TV, da internet, esse programa, para podermos juntos sentir o abraço amoroso do Pai Eterno através desta consagração. Reze comigo. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Que o Pai Eterno seja bendito, seja louvado na sua vida, na vida da sua família. Thalita, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e todos os que participaram do nosso programa hoje. Amém, Padre Wellington. Uma excelente quinta-feira para todos nós. Amanhã estaremos de volta, sexta-feira, às 8h15 da manhã, aqui na TV Pai Eterno. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, Padre Wellington. Até amanhã, com a graça e a bênção do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de São José, que desça sobre você, sobre sua família, a alegria, a saúde, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Continue na nossa programação, sintonizado conosco, que o Senhor possa derramar uma chuva serena sobre a sua vida e até amanhã com mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai.